Boa noite aos irmãos. Ótimo. Estão me ouvindo bem? Mais do que uma boa noite, queria trazer à sua memória aquilo que Paulo escreve aos cristãos lá na Galácia. Obrigado, Rita. No capítulo 5, no verso 22, o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Amém? Não sei como é que está o seu coração, mas nessa noite nós já cantamos sobre o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito que está conosco, que está entre nós, é aquele que nos dá um fruto. E esse fruto começa com esses 3 elementos. O fruto é único, mas são 9 elementos. E os 3 primeiros são amor, alegria, paz. Depois, os outros 6. Não sei se você sabe a cor que representa o mês de setembro. Alguém falou bem baixinho. Amarelo? Isso. Por que o amarelo? Antes, quem falou? Por quê? Olha aí, como é seu nome? Miguel. O amarelo para o mês de setembro tem como lembrança a prevenção do suicídio. Desde o início do mês, isso não é só em setembro, mas em setembro mais intensamente, desde o início do mês, nós fazemos, o Brasil faz esse movimento de conscientização, de prevenção ao suicídio. Os órgãos públicos estão envolvidos, algumas ONGs estão envolvidas, os órgãos que representam as áreas de saúde também estão envolvidos, e como é importante que as igrejas cristãs estejam também envolvidas. O suicídio não alcança só aqueles que estão fora de nossas igrejas. É importante que em algum momento nós possamos pensar, falar sobre isso e mais, criar situações em que a igreja local seja instrumento, ao lado de outros órgãos, do Estado, da Federação, das entidades de saúde, que a igreja também se coloque de maneira consciente com relação à prevenção do suicídio. Por isso que saudá-los, além da minha boa noite, com essa palavra de Paulo aos cristãos ali na região da Galácia. O Espírito é aquele que nos confere amor, alegria e paz. Mas eu não sei como é que está o seu coração. Então, se esses 3 elementos não fazem parte nesse momento da sua vida, você está no lugar certo, que é a casa de Deus, ao redor da palavra de Deus, colocando os seus pensamentos e as suas emoções diante do Senhor, porque Ele é a fonte do amor, da alegria e da paz. Pedi para o irmão Eliseu preparar um vídeo de 30 segundos sobre esse movimento de prevenção do suicídio no Setembro Amarelo. Ele vai projetar aí para a gente. Obrigado, Eliseu. Acolher, receber o bem, aceitar algo, dar ouvido, levar em consideração, admitir alguém em seu convívio, abrigar-se, refugiar-se, atender, escutar, ouvir, ora praticar o acolhimento, acolher e cuidar. Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio. Ligue 188 ou acesse cvb.org.br. Vamos ouvir de novo, é só 30 segundos.
Eu quero que você escute desde o início. A principal palavra é acolher. Se o Eliseu puder, vamos de novo. Acolher, receber alguém, aceitar algo, dar ouvido, levar em consideração, admitir alguém em seu convívio, abrigar-se, refugiar-se, atender, escutar, ouvir. Bora praticar o acolhimento. Acolher é cuidar. Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio. Ligue 188 ou acesse cvd.org.br. Obrigado, Eliseu. Acolher. Bora praticar o acolhimento. Essa palavra seria desnecessária no ambiente cristão, como nós vivemos, que é o contexto de nossas igrejas locais. Mas eu penso que é importante que possamos trazer à memória e nos alimentarmos da importância do acolhimento. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, tablet, celular, no último capítulo do Evangelho de João, capítulo 21. Dos 4 evangelhos, chegamos ao último. E dos capítulos, chegamos ao capítulo final, que é o capítulo 21. E João, ele parece inspirado pelo Espírito Santo de Deus e quer encerrar esta narrativa sobre o Evangelho de Cristo, colocando Cristo em contato com Pedro. Há muita coisa aqui, mas no tempo que nós dispomos, vamos pensar neste amor restaurador de Deus, como lemos aqui em João capítulo 21. Você achou no seu texto, no seu aplicativo, no seu instrumento para ler a Bíblia, acompanhe a partir do verso 12. João 21, 12. Na parte do meio diz assim: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, Senhor, sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela 2ª vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Pai querido, nesta noite nós te agradecemos pela tua palavra que acabamos de ler e por outras leituras que nesta noite já fizemos e ao longo do dia na tua palavra. E agora a nossa oração é que o teu Espírito nos alcance com o teu amor incondicional, penetrando no profundo de nossas almas. É em nome de Jesus
aquele que veio para nos dar amor, que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, nesse texto nós temos o que poderíamos chamar nesta noite, podemos colocar vários títulos, mas chamaria esse texto de amor restaurador. E curando as nossas feridas e nos chamando para o serviço no reino de Deus. Há uma beleza inspiradora quando nos deparamos com os evangelhos. São 4 que fazem parte do cânon do Novo Testamento. Começa com Mateus, avança por Marcos e Lucas e termina esse conjunto maravilhoso com o texto de João. Se eu posso dar uma orientação sobre o que você deve ler ao longo da sua vida como cristão, é o conjunto dos 4 evangelhos. Leia toda a Bíblia, sem dúvida nenhuma. Mas se em algum momento você tiver dúvida do que ler, leia os evangelhos. Nesses 4 livros, nós temos a essência do amor de Deus em Cristo para a nossa vida. Mateus aborda de uma maneira, Marcos segue por um outro caminho, bem objetivo em sua narrativa. Lucas é detalhista, como um historiador faria naquela época, mas João é o discípulo que coloca o amor na temática do início até o final do seu evangelho. Não apenas no evangelho, mas nas cartas também. Por isso, lá na frente, João vai dizer: o amor que é aperfeiçoado, ele é capaz de colocar para fora da alma o medo humano. Não é aquele medo que nós sentimos e que faz parte da nossa existência e que é saudável. Não há a possibilidade do ser humano não ter medo, porque o medo é um mecanismo que nós temos de preservação. É importante que ele continue saudavelmente na nossa vida. Mas pode ser que em algum momento eu experimente um medo desproporcional. E lá está João dizendo que à medida que eu caminho na minha jornada cristã, e trabalho com o amor de Deus em minha alma, esse medo desproporcional, ele vai sendo colocado de lado, para que uma outra emoção, um outro sentimento, ocupe esse lugar. João é identificado na tradição cristã como discípulo amado. Isso pode nos levar a pensar, bem, então provavelmente Jesus tinha para com João um amor diferenciado. Eu quero pensar de uma outra forma. Jesus tinha um amor muito profundo pelos 12 apóstolos, mas dos discípulos, talvez ele tenha captado de maneira tão especial o amor do Pai em Cristo na sua própria vida. Isso o norteou durante a sua caminhada como discípulo do Senhor, de tal forma que ele passou a escrever sobre a essência de Deus, sobre a sua natureza e a sua relação conosco, que é a partir do amor. Podemos fazer uma pergunta nesta noite, rapidamente vamos tentar respondê-la. Como nós percebemos o cuidado de Deus em nossa vida, sobretudo com relação às nossas feridas, às nossas dores e ao nosso sofrimento? E também, objetivamente, queria convidá-la a caminhar nessa reflexão desta noite, primeiramente pensando na importância de olharmos para o nosso passado. Mas após isso, a importância de entendermos que Jesus está ao nosso lado, junto conosco, para nos acolher em nossos sofrimentos, dores e em nossas inquietações.
E por último, o texto aponta para aquilo que é essencial na nossa vida, na minha e na sua, na vida de cada ser humano, que é o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. A compreensão desse diálogo de Jesus de Nazaré com Pedro é muito importante. Esse diálogo, marcado por um aconchego ao redor de uma fogueira, com um peixe assado, com o pão, parece que uma paz numa praia da Palestina, na antiguidade. Esse clima de paz, tranquilidade, ele vai contrastar com a história de Pedro e com aquilo que Pedro vivenciou na relação com Cristo nos últimos momentos de Cristo, antes do julgamento e da sua morte. Vamos rapidamente pensar em Pedro. Ele segue a sua vida, em algum momento Cristo passa por Pedro e o chama. Pedro é convocado para fazer parte de um grupo seleto, o grupo dos 12 apóstolos. Penso que Pedro nunca imaginou que deixaria o barco, as redes, a pescaria, e ao unir-se a Cristo como mestre, que ele seria contado na história do cristianismo, como estamos fazendo nesta noite, aproximadamente 2000 anos após o chamado de Pedro. Pedro segue a sua vida, com as suas limitações, imperfeições, impulsividades, com os seus valores, com as suas virtudes, e em algum momento Cristo olha para ele e diz: Pedro, me siga. Não há novidade nisso. Outros mestres faziam isso. A novidade vai ser o que Pedro vai aprender, com quem ele aprende, como ele assimila isso em sua vida e como esse chamado se torna tão frutífero em sua caminhada. Na história de Pedro, ele é como um porta-voz do grupo seleto dos 12. Em um momento, Jesus pergunta: o que as pessoas falam sobre mim? E Mateus, no capítulo 16, verso 16, vai narrar uma confissão de fé de Pedro: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro falou isso, estava longe de imaginar o drama e o sofrimento que ele viveria na noite da traição e do julgamento, que marcaria o andamento para a crucificação de Cristo. Pedro tem uma palavra de fé na sua alma, e ele verbaliza isso em nome do grupo: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro participou dos principais sinais de Cristo, sempre presente. Em alguns momentos, Jesus não levava os 12. Ele separava dos 12 alguns, por uma razão que nós não sabemos. E Pedro estava lá. Pedro ouviu do Senhor. Ele viu a multiplicação de peixes e pães. Ele viu pessoas sendo curadas, famílias sendo restauradas. Pedro viu o poder de Deus em Cristo na face da terra. Em algum momento ele sente temor, por isso deseja até se afastar. Tamanha é a grandeza de Deus em Cristo Jesus. Mas Jesus fala: não tem problema, pode ficar perto. Eu sou sim a imagem de Deus Pai no mundo, mas você pode se aproximar. E Pedro era uma pessoa tão próxima que quando Jesus foi preso na noite de quinta, ele quis acompanhar Jesus até aquele processo de julgamento. E aí ali nós temos então um momento dramático na vida deste homem de Deus, separado para compor um grupo tão especial, porta-voz declarando as grandezas de Deus em Cristo,
tinha participado de tantos milagres, e naquela noite Pedro vai ter um momento tão difícil em sua trajetória. João 21 trata desse momento, embora não cite esse momento. Mas nós não podemos ler João 21, esse diálogo de Cristo com Pedro, naquela praia aparentemente tranquila de paz, ao redor de uma mesa com peixe, simbolicamente falando, porque era uma praia, ao redor dessa mesa simbólica com peixe, com pão, porque o texto que nós lemos começa exatamente com esse convite: venham comer. E ao redor então do alimento da refeição, Jesus vai começar um processo de restauração de Pedro, e penso eu, em função daquela noite tão trágica de Pedro, quando ele nega 3 vezes conhecer, ser discípulo, seguidor de Jesus Cristo. Pedro escreveu a sua história de superações, vitórias, dúvidas, incertezas, mas uma história de fé, de confiança, de conquistas, uma história de superação. Jesus, nesse encontro que João narra no capítulo 21, Jesus sabia que não poderia mudar a história de Pedro. Essa não era a intenção de Jesus. Ele não poderia voltar naquela quinta-feira à noite, fortalecer Pedro e, como voltando ao passado, impedir que Pedro o negasse. Jesus sabia disso, não fez e não vai fazer conosco. Mas o que Jesus poderia fazer na história de Pedro é voltar àquele momento e trabalhar o pensamento, a memória e as emoções de Pedro, para que aquele batimento, aquele sofrimento, aquela inquietação não continuasse com Pedro. Os fatos já haviam ocorrido, isso é história. O que nós fazemos então? Em Cristo nós trabalhamos as emoções, os pensamentos dos fatos. O importante não é mudar os fatos da nossa história, meus irmãos. O importante é mudar o sentido, o significado dos fatos da nossa história. Quantos lamentam pelos fatos, mas ficam presos aos fatos, quando em Cristo somos chamados a ressignificar os fatos, para que eles não tenham no presente o peso que eles tiveram em nosso passado. Deus não poderia alterar em Cristo aquela situação, mas em Cristo Deus se aproxima de Pedro e vai acolher Pedro e vai trabalhar com o pensamento, com as emoções de Pedro. Em segundo lugar, no texto que nós lemos, Jesus de Nazaré, ele se aproxima dos discípulos. João narra, não é a primeira vez. A primeira vez foi junto ao túmulo. Sabemos essa história. Pedro corre, João corre, chega primeiro do que Pedro. Pedro entra primeiro no sepulcro, depois entra João. As mulheres também estão ali. Jesus já havia se manifestado outras vezes. João vai dizer que essa era a terceira vez, após a ressurreição, que Cristo se manifesta aos seus discípulos. Os discípulos estão ali. Uma pescaria fracassada que em seguida se torna uma pescaria próspera. Que ensinamento maravilhoso para nós. A nossa vida não é feita de pescarias fracassadas, embora elas possam acontecer. Pode ser pescarias bem-sucedidas. Tem lugar a experiências dolorosas, como no caso de Pedro e dos seus amigos. Vocês têm peixe aí? Não. Não pegamos nada. Lancem a rede. Lancem do outro lado. E eles vão agora colher o fruto
da persistência, da confiança, de continuar seguindo em seus afazeres, crendo que um dia após o outro pode ser melhor do que a experiência fracassada. Jesus então se aproxima dos discípulos, os convida para a mesa. A mesa é um lugar maravilhoso para reconciliações. A refeição é um lugar importante para o perdão. Quando nos aproximamos dos elementos da refeição, numa refeição de almoço, jantar, um café, nós permitimos, então, olho no olho, a relação próxima. E aí nós começamos a trabalhar algumas questões da nossa vida. Venham comer, Jesus convida os discípulos. No grupo dos discípulos, Jesus tem um alvo, e é Pedro. Claro que todos ali tinham as suas questões, mas Jesus sabia que precisava trabalhar com a vida de Pedro. Não há nenhuma palavra de acusação. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava. Não há registro nos evangelhos de Jesus chegando para Pedro, fora aquele olhar, quando Pedro nega pela terceira vez, o galo canta, e Jesus olha para Pedro, e Pedro olha para Jesus, mas não há palavras. E aqui da mesma forma, não há nenhuma acusação. Tipo, nunca imaginei que você, um dos 12, faria isso. Nunca pensei que você, com tantas palavras de fé, poderia agir dessa maneira. Não há palavra de acusação. As perguntas são para restaurar a vida de Pedro. Isso sim, temos 3 perguntas. A temática é a mesma, não muda. Simão Pedro, você me ama? Jesus não pergunta o que você sente por mim, Pedro. Jesus vai no âmago da questão. A questão é amor. E o resgate, a recuperação, vai passar necessariamente pelo amor. Você me ama? Ele responde prontamente. Esse é Pedro. Na sequência de João, nós temos a ideia de que isso foi rápido. Eu tenho uma ideia, não está no texto, mas que Jesus passa mais um tempo, eles partem o pão, comem o peixe, deixa que Pedro pense. Depois ele olha de novo para Pedro. Pedro, eu posso perguntar? Você me ama? E Pedro responde mais uma vez. Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E eles estão ali, porque na refeição não deveria ter pressa. Parte dos nossos problemas na vida é a pressa nas refeições. Não deveria ter, deveria ser um momento. Sei da realidade de todos nós, brasileiros, lutadores, mas bom seria que pelo menos uma refeição do dia ou no final de semana nós pudéssemos ter uma refeição sem pressa. E pela terceira vez, Jesus pergunta: Simão, você me ama? E Pedro então agora sente o baque. Por quê? 3 perguntas com a mesma temática. Eu penso que Jesus queria ver se Pedro consentia na aproximação dele para estabelecer um diálogo que poderia restaurar a alma de Pedro. Parece meio um contrassenso que alguém que tenha vivido com Cristo o tenha negado e agora está numa refeição tranquila e em paz, sem que aquele assunto seja tratado diretamente, que tenha que lidar com essas questões. Mas Jesus vai exatamente no ponto. Então, primeiramente, eu penso que nas perguntas Jesus está trabalhando com Pedro. Primeiramente, dando a Pedro a possibilidade, pela pergunta que ele fez,
de Pedro olhar para a sua alma e não como um discurso. Será que eu amo? Mas ele fala: o Senhor sabe, eu te amo. O tempo passa e Jesus pergunta de novo, como se Jesus desse um tempo a Pedro para que Pedro olhasse para dentro de si e não impulsivamente. Pedro, o que está no profundo da sua alma? E ele fala: o Senhor sabe que eu te amo. E na terceira vez Pedro se entristece. Meus irmãos, não há restauração na nossa vida sem perguntas honestas e sem respostas sinceras. Não caminhamos para um processo de restauração da alma se nós não formos confrontados com perguntas honestas e, diante das perguntas, apresentarmos respostas sinceras. Então Jesus trabalha isso, porque essas perguntas remetem primeiramente à possibilidade de Pedro olhar para si no silêncio da sua alma e ele com ele pensar: qual é o sentimento que eu tenho para com Jesus? Porque há pouco eu o neguei, não uma vez, 2 e 3. O que o Senhor quer com essa pergunta? As perguntas que nós fazemos a nós mesmos, se forem honestas, elas devem apresentar respostas sinceras. E se eu não puder fazer perguntas honestas comigo, eu preciso buscar ajuda. Porque são nessas perguntas honestas que eu vou olhar para a minha alma e responder com sinceridade, porque não tem jeito, é o meu encontro com o Senhor em Cristo Jesus. Em segundo lugar, essas perguntas indicam que todos nós temos um tempo para trabalharmos o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa inquietação. Vem a primeira pergunta, Pedro responde. Passa-se um tempo, não sabemos quanto. Vem a segunda, e mais um tempo. E vem a terceira, para que Jesus então caminhe com Pedro no processo de restauração. Eu tenho um tempo para trabalhar as minhas questões. Eu preciso saber desse tempo e Deus respeita o meu tempo para superar as minhas angústias e inquietações. Ele me acompanha, Ele não me inquieta e me deixa, Ele me inquieta como Jesus fez com Pedro, mas está ali do meu lado e vai me perguntar de novo. E à medida que Ele vai me perguntando, eu vou olhando para dentro de mim e vou respondendo com sinceridade. E por último, essas perguntas, foram 3, cuja temática é a mesma, o amor, apontam para algo que é fundamental no cristianismo, que é o amor de Deus revelado em Cristo. O que Deus em Cristo esperava de Pedro? Amor. Isso ele esperava. Depois ele vai dizer: olha, então em função disso nós estamos conversando, vá e me sirva, apacente as minhas ovelhas, cuide dos meus cordeiros. Eis o resumo do pensamento cristão. Se temos que guardar alguma coisa no cristianismo, meus irmãos, é a relevância do amor de Deus em Cristo para a nossa vida, do amor nosso para conosco e do amor que nós temos para com o semelhante, começando em nossas famílias, quem sabe ao redor de uma mesa, numa refeição marcada pela quietude, mas uma quietude que talvez leve à restauração em nossas vidas. Pedro ficou triste, e nessa noite eu queria dizer que essa tristeza não é para a morte. Parte da campanha Setembro Amarelo trata de tristezas que geram morte.
Essa tristeza de João 21 não é uma tristeza para a morte. Se eu ler Atos, capítulos 2 e 3, eu encontro 2 sermões proferidos por Pedro. Esse Pedro resgatado e restaurado ao redor de uma fogueira com peixe e pão, num contato em diálogo com Cristo, que o chama a pensar sobre o seu lugar no reino de Deus. Lucas então vai escrever que um dos principais discursos veio de Pedro. Depois Pedro está no templo, capítulo 3. Quem fala é Pedro, com poder e com autoridade. E por fim, meus irmãos, nós temos nesse encontro a possibilidade de crer no amor de Deus em Cristo Jesus. Esse é o amor que provoca em nós o serviço, pastoreio e o cuidado. Todos nós somos chamados ao serviço do reino de Deus. O texto fala de vocação cristã. Simão, você me ama? O Senhor sabe, eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Segunda pergunta, da mesma forma. E Pedro responde: o Senhor sabe, eu te amo. Pastorei as minhas ovelhas. Na terceira, Pedro se entristece. É uma tristeza que vai mobilizá-lo para um sentido na sua vida, mas Jesus ainda fala: então cuide das minhas ovelhas. Meus irmãos, parece paradoxal. Esse homem, há dias atrás, conscientemente, perguntado sobre a relação dele com Cristo, ele vai dizer: eu não conheço esse homem. Era uma serva que havia perguntado, depois outro servo. Não tinha poder nenhum de guarda ou de prisão sobre Pedro. E de novo ele é confrontado: você é um deles. Eu não sou, eu não conheço esse homem. E pela terceira vez ele nega Jesus. Parece paradoxal que é a esse homem que Jesus se dirige e fala: agora eu quero que você cuide do meu povo. Eu quero que você agora apacente as minhas ovelhas. Humanamente parece fora de coerência, qualquer coerência. Se olhar pelo aspecto humano, se olhar pela obra restauradora de Deus em Cristo, o texto é perfeitamente adequado. Algumas vezes nós temos uma ideia ou sensação de que aqueles que realizam ministérios profícuos, de impacto, são santos de Deus. Eles são santos como nós somos, todos nós, salvos em Cristo. Também trazem as marcas das suas dúvidas e incertezas, que nós não conhecemos. Nós conhecemos a nossa. Então a tendência de que eu olhe para o outro e diga: bem, há uma seleção em Deus para ele, para o ministério que ele está fazendo. E o texto me ensina, primeiramente, espero que a você também, de que esse homem que negou Cristo, terrível e humanamente falando, ele tem um encontro, outro encontro, não é o definitivo, muitos outros aconteceram, e Jesus olha para ele, o questiona, ele responde. Há um processo de cura e restauração a partir do amor, mas é para este homem que negou Jesus. Jesus vai dizer: eu quero que agora você cuide das minhas ovelhas. Um homem que estava abalado pela negativa de conhecer a Jesus, ele é restaurado em amor, e agora Cristo olha para ele e diz: eu quero que agora você cuide de outras pessoas. Como assim? Talvez Pedro falasse: vamos lá, eu estou te restaurando para que você cuide de outras pessoas. Todos nós, meus irmãos, não sei especificamente da sua história, mas todos nós somos chamados a cuidar uns dos outros, com aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Todos nós
Estamos aqui nesta noite, se alguém acompanha ainda pelas mídias, todos nós em Cristo somos chamados a um processo de restauração, e o Senhor nos vocaciona para atuar junto a outras pessoas. Talvez seja ao redor de uma mesa, numa refeição, que você vai orar, agradecer, dizer obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado pelo alimento. Obrigado pelo amor, pela alegria e pela paz do teu Espírito. Eu vou dizer que você já está fazendo aquilo que tem que fazer, sendo um cuidador no reino de Deus. Talvez Deus o chame para algo mais específico no reino, não sei. O que eu sei é que em Cristo Deus nos transforma em pessoas abatidas, envergonhadas, abaladas pelos nossos erros, nos coloca em situações para cuidar umas das outras. Mas a essência não é a capacidade de Pedro, não é a eloquência de Pedro, não é a força interna de Pedro. A essência, meus irmãos, é o amor de Deus em Cristo Jesus. Jesus poderia ter perguntado tantas coisas. Você tem coragem, Pedro? Você é fluente? Moisés lá no passado falou para o Senhor: eu não posso ir não, isso não vai dar certo. Manda outro porque eu não dou conta. E aí Deus coloca Arão junto com Moisés. O que Jesus pergunta é a essência para a nossa vida, que é o amor. Talvez não temos tantos outros recursos financeiros, humanos, sociais, não importa, mas o que nós temos é a possibilidade de amar a Deus, a nós, e amar ao semelhante. Caminho para concluir essa meditação, dizendo que Jesus Cristo é a imagem e semelhança do Deus Criador e Preservador. Jesus é a imagem do Pai. Se nessa noite há alguém que duvida do cuidado de Deus em sua vida, eu queria convidá-lo a ler os Evangelhos, começando por João. Leia João. E aí você vai ver como Deus cuida de você por meio de Cristo. Talvez você não sinta isso. Eu sei também dessa realidade. Pastor, algumas vezes eu não sinto esse amor, eu não sinto essa alegria e nem sinto essa paz que o Senhor falou no início da nossa meditação. Eu sei disso. Mas não coloque o seu sentimento como referência daquilo que Deus revelou em Cristo e que está nas Sagradas Escrituras. Porque os nossos sentimentos são enganosos, eles precisam estar equilibrados. Então, se em algum momento eu duvido, porque eu não sinto amor, alegria e paz, eu volto-me para as Escrituras e leio os Evangelhos, começando por João, e aí eu vou ver o Deus que me ama, porque é isso que Jesus me mostra. O Evangelho é a possibilidade de nos aproximarmos de Deus, que é o nosso Pai e que tem moradas preparadas para todos nós. Como seres humanos, todos nós trazemos a imagem de Deus, a sua semelhança, mas também trazemos as marcas do pecado. Algumas vezes o peso do pecado gera tristeza, insegurança, dúvidas e culpa. Não sabemos o que Pedro sentia ali, uma coisa nós sabemos. Ele se entristeceu naquele contato com o Senhor, mas já tenho dito, era uma tristeza que o levou a ser o líder no cristianismo que ele se tornou. Que o Senhor possa nos acolher, porque temos a imagem e semelhança de Deus conosco, mas também as dores, as marcas do sofrimento, das inquietações, dos erros que nós cometemos, como Pedro cometeu. Lamento que muitos tenham ficado apenas naquele momento de uma noite sombria como Pedro,
e não consentiram em que Cristo se aproximasse em acolhimento para resgatá-los dessa condição. Mas nessa noite nós estamos sendo convidados a isso. O Senhor está dizendo: não fique na sua noite escura de drama e lamento. Venha em amor. O Senhor nos resgata, e mesmo ainda com a marca do pecado, das nossas inquietações, Ele vai sussurrar em nossa mente: eu tenho um trabalho para você no reino. Qual é o trabalho, Senhor? Cuide de pessoas, apacente as minhas ovelhas. Isso não foi só para Pedro. Finalmente, meus irmãos, é o amor de Deus em Jesus de Nazaré, a essência do cristianismo e daquilo que nós abraçamos com tanto fervor. Nessa noite nós cantamos algumas vezes: e o Cristo morto ressuscitou. Então gostaria de lembrá-lo sobre isso. Jesus morreu, ressuscitou e se coloca ao lado dos discípulos de Pedro. Há toda uma reflexão bem importante sobre a importância da atualidade da ressurreição em nossos dias. Algumas vezes nós pensamos que Deus está lá, Cristo está lá, e aonde está o Espírito de Deus? Deus em Cristo com o seu Espírito estão muito próximos em tudo que nós fazemos. Então, se em algum momento desta noite ou desta semana você tiver dúvidas, ore e peça que Cristo possa caminhar com você, em amor, resgatando e restaurando a sua vida. Quero encerrar com um pensamento de um autor, o nome dele é Brennan Manning. Ele escreve um livro bem interessante. O título é O Impostor que Vive em Mim. Ele não fala que ele é impostor. O título é bem interessante. O impostor que vive em mim. Lendo Manning, você percebe o que Jesus falou sobre os fariseus lá no passado. E Manning, ele em algum momento do seu texto diz o seguinte, eu termino com essa ideia, abre aspas: se encontro Cristo, me encontro, e se encontro o eu verdadeiro, encontro Cristo. Vou repetir: se encontro Cristo, me encontro, ponto vírgula. E se encontro o eu verdadeiro, encontro Cristo. Foi isso que Jesus, séculos antes desse autor que acabei de citar, foi isso que Jesus fez com Pedro. Pedro, vamos pensar no seu eu verdadeiro. E ali ele vai se despir das suas justificativas, explicações, e ele se entristece, uma tristeza para a glória e honra de Deus, para que ele se firmasse no reino. E ao se encontrar por meio de Cristo, Pedro encontra o seu lugar no reino e também a sua vocação. Não sei dos seus encontros com Cristo, mas hoje, como foi com Pedro, é também uma noite de encontros com o Senhor. Não me refiro nem à questão decisiva de salvação, mas às vezes um encontro quando eu olho para o passado e digo: Senhor, não posso mudar a história, mas o Senhor pode mudar o sentido daquele impacto, daquele comportamento que eu tive. É como se nós falássemos como o Pedro: Senhor, eu estou consentindo que o Senhor venha e cuide de mim, das minhas tristezas, inquietações, incoerências, imperfeições e pecados. Porque diríamos como Pedro: Senhor, eu te amo, eu sei que o teu amor é suficiente para a minha vida. Deus nos abençoe. Vamos encerrar o nosso culto. Se coloque de pé, vamos orar.
Na sequência, teremos o pós-lúdio e vamos então em paz. Voltando a Gálatas 5:22, vamos em amor, alegria e paz. Pai querido, nós te louvamos nesta noite, porque como Pedro, podemos dizer: Senhor, o Senhor sabe o que nós sentimos. E também queremos, como Pedro, dizer: nós te amamos, embora as nossas imperfeições, os nossos erros, as decisões equivocadas lá do passado, nós pedimos que em amor o Senhor possa nos resgatar, nos curar, nos sarar e nos conduzir a uma vocação que o Senhor tem para todos nós no teu reino. Muito obrigado porque o Senhor olha para nós como Cristo fez com Pedro, nos acolhe não para uma censura ou para uma palavra condenatória. O Senhor nos acolhe em amor, respeita o nosso tempo, o nosso ritmo, mas permite também que possamos olhar para o profundo da nossa alma e dizer: Senhor, restaura-nos naquilo que nós precisamos. Que ao sairmos daqui como povo de Deus, saiamos marcados pelo teu amor em Cristo Jesus, e que este amor, que a alegria e a paz do teu Espírito sejam sobre nós, agora, ao sairmos, sobre nossas famílias, nossos negócios, realizações que temos ao longo dessa semana, para que a nossa vida não seja de tristeza, mas que as tristezas se transformem em motivações para o nosso viver e que possamos achar sentido na nossa vida em Cristo, até mesmo quando fracassamos, porque o Senhor nos chama a uma vida de esperança, de restauração e alegria enquanto aqui vivemos. Abençoa a tua igreja que se despede. Oramos pelo pastor Jairo, pela Léo em férias, e sejam guardados e protegidos pelo teu poder, como oramos também por nós, que a tua mão protetora e cuidadosa nos acompanhe. Em nome de Cristo oramos e agradecemos. Amém.